7 de setembro, nossa igreja completa 80 anos nesta localidade. Começando décadas atrás, quando o cenário era bem diferente. O cenário, inclusive, social, religioso, tempos de grande desafio. As gerações passadas foram fiéis, fizeram a sua parte. E nós queremos verificar que quando chegamos a este privilégio dos 80 anos, nós possamos corresponder àquilo que cabe a nós diante de Deus. Queremos celebrar os 80 anos com uma igreja totalmente fiel. Que a fidelidade seja a marca da nossa igreja. E seja a marca que nós viemos a passar para a próxima geração. E a próxima geração haverá de olhar para trás e dizer: eles foram fiéis. Que o Senhor conceda então a nós isso. Por isso estamos pensando neste mês de agosto, pensando no aniversário, estamos meditando sobre fidelidade. Particularmente a fidelidade no ofertar, no contribuir. E nós vamos então caminhar um pouco mais, queremos entender isto e chegar então à condição onde cada membro um dizimista. Cada membro um dizimista. Nosso alvo, iremos caminhar nesta direção. Palavra de Deus que vem ao seu coração, o seu caminho. Acabamos de cantar: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Que ela seja em verdade isto, inclusive para a nossa fidelidade e a nossa fidelidade também na contribuição no ofertar. Que em verdade ela ilumine todo o nosso caminho. Por isso queremos olhar a palavra, meditar na palavra. 2 textos que queremos usar como um foco na palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 8. E depois em Êxodo vamos ler parte do capítulo 35 e parte do capítulo 36. 2 textos da palavra do Senhor para o seu coração. E nós queremos ler com cuidado a palavra e temos lido durante estas mensagens um pouco mais da palavra para entendermos que a palavra realmente fala sobre este assunto. E por isso nesta noite também quero ler, antes desses 2 textos, outros 2 textos. Você pode me acompanhar nos outros 2 textos, antes da leitura destes que eu anunciei. Quero ler em Gênesis, recordar um texto que já temos ouvido sobre outras vezes, e nós temos aqui uma passagem na vida de um personagem, patriarca de Israel, Jacó. No capítulo 28 de Gênesis, no verso 18, narra o seguinte: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, e derramou o óleo sobre o topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aí está Jacó, séculos antes de Moisés, da lei, propondo já no seu coração ser um dizimista. Lucas capítulo 11 é outra leitura que eu quero fazer. E nós vamos agora ler palavras de Jesus Cristo, num dos seus muitos encontros com os líderes religiosos que não entendiam realmente o que Deus queria tirar do coração do povo a partir da lei. Pensavam que Deus estava apenas querendo tirar um cumprimento mecânico de autojustiça e não uma expressão de amor a Deus espontânea e fruto da graça de Deus. Então Jesus tem uma correção, como muitas outras vezes teve, para estes líderes. Lucas capítulo 11, quero ler no verso 42, Jesus diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas.
Vocês dão o dízimo de todas as hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. E agora, um texto no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, quero ler dos versos 6 até o verso 8, e aqui nós temos o apóstolo Paulo orientando a igreja na cidade de Corinto, e ele também orienta outras igrejas, temos a informação em outras partes das Escrituras, sobre uma oferta que deveriam levantar para auxiliar a igreja em Jerusalém. 2 Coríntios 9, 6 até o verso 8. Ele escreve assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O verso 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora uma narrativa do Velho Testamento. Que momento é este? O povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, estiveram subjugados lá, dentro do grande império egípcio. Deus os tira daquela escravidão, daquela agonia, e eles estão em marcha para a terra que seria deles, a chamada terra prometida, mas peregrinam por um tempo longo pelo deserto, e marcham e armam acampamento por anos. E eles então, orientação do Senhor, levantam uma tenda entre as de moradia, uma tenda especial, que seria um tipo de templo ambulante, que representava, indicava a presença de Deus com eles durante a peregrinação. Então chega o momento de se construir este templo ambulante, chamada tenda do encontro. E eu vou ler então no capítulo 35 de Êxodo, este momento, quando esse esforço está para acontecer. No capítulo 35, verso 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que, de coração, estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. O verso 20 agora. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou que se fizesse. Agora no capítulo 36, quero ler a partir do verso 1.
Assim, Bezaliel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezaliel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. O povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Na história da minha família, houve um tio que marcou a sua presença na sua própria forma. Eu creio que em toda a família alguém como meu tio, esse tio, tive muitos tios. Deve ter alguém na sua casa igual. Éramos garotos, e como garotos sempre observando as coisas e percebendo o lado interessante delas. Esse tio, quando íamos à casa dele, fazia coisas do tipo, por exemplo, naquele tempo, quando o refrigerante ainda era um pouco de luxo, ao sentarmos para a refeição na sua casa, ele colocava uma garrafa de Guaraná, por exemplo, e dizia: se vocês quiserem, tem Guaraná, está aí. Mas ele não abria e nem punha abridor na mesa. E eu me lembro uma vez que ele falou da mortadela, mas fechada ainda, aquela que tem fechada com barbante em volta, me lembro até hoje. Não deu faca e nem abriu, mas se vocês quiserem, tem mortadela aí. Tinha uma renda boa, um salário bom, tinha casa própria, tinha casa de aluguel, mas era assim. E eu me lembro do comentário na família. Ele era uma companhia até agradável, boa conversa, e era convidado muitas vezes para algum tipo de viagem, quando a família ia junto, não é? Juntava então tios, sobrinhos. Ele não tinha automóvel por razões particulares, não porque não podia ter um. E era famoso também, porque ele era uma boa companhia que ia e vinha, mas jamais oferecia para ajudar nas despesas da viagem ou da gasolina, etc. Sem o menor constrangimento. Alguém assim na sua casa? Alguém assim na sua família? Você arma o jantar, todos devem trazer um prato, não traz nada, ou traz algo totalmente inadequado, e participa de tudo, e não se desculpa, e faz isso vez após vez. Não foi um acidente, um imprevisto. Você faz um evento, um jantar, e então se divide o custeio. Cada um deve contribuir com X, com tal quantia de dinheiro. E ele então se escusa, se esvai, dá um jeito, participa do evento, come o churrasco, mas dá um jeito de não colocar nenhum tostão. Todos colocam, menos ele. Alguém assim na sua casa? Deixe-me dizer, infelizmente, isto acontece na igreja do Senhor. Mais do que nós gostaríamos, mas acontece.
Isso nós chamamos, primeiramente, nos parece uma questão de avareza. Talvez haja outras razões. A Bíblia fala que nós precisamos ser liberais. Liberalidade. O povo de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, movido no seu coração, em todos os textos que nós lemos, isso fica muito claro, nunca por um legalismo, por cumprir ordem, mas movido em seu coração, deve ser marcado por aquilo que nós chamamos de liberalidade. Inclusive financeira. Com o tempo, sim, com suas habilidades, sim, mas também na área de finanças. E aliás, a palavra de Deus fala tanto sobre isto. Por quê? Porque Deus tem um problema? Não, porque nós temos problema com finanças, com material, e Deus precisa nos ensinar muito. É interessante que a Bíblia fala sobre oração em 275 versos. A Bíblia fala sobre amor em 650 versos. Mas sobre finanças a Bíblia fala em 2.350 versos. E o verbo dar aparece 1.500 vezes na Bíblia. Então, o povo de Deus deve ser marcado pela liberalidade, segundo as Escrituras. A igreja de Corinto recebe esta carta de Paulo sobre esta oferta. E Paulo os encoraja a semear com fartura. Ele diz: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, haverá de colher com fartura. A ideia é, vocês devem semear com fartura. Isto é liberalidade, não semeiem pouco, não sejam avarentos. O povo de Deus está marchando no deserto, debaixo de Moisés. Chegou a hora então de ofertar ao Senhor, para a obra de Deus. E chega aquele momento quando o povo é impedido de trazer mais. Se pregasse só sobre esse texto bem específico, talvez o título seria: Pare a oferta. Pare a oferta. Chegou esse momento na história do povo de Israel. O povo foi liberal em dar e ofertar. Que Deus faça assim com a nossa igreja também. Que a nossa igreja seja liberal em ofertar fielmente aquilo que é do Senhor e para o Senhor. Cada membro, um dizimista. Oferte com liberalidade, meu irmão. Que na sua vida, na vida de cada discípulo de Jesus Cristo aqui, possa adentrar essa prática, essa abertura de coração. Não porque alguém empurrou, mas porque você entendeu o que Deus é na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, o seu coração espontaneamente, com alegria, como diz o texto, possa contribuir, ofertar com liberalidade. Contribua, oferte com liberalidade. Renuncie o que é do Senhor. Para você ter liberalidade na sua vida, você precisa renunciar o que é do Senhor, quando se trata da obra de Deus. Eu entendo que liberalidade é igual a abrir mão daquilo que é do Senhor. Jesus Cristo uma vez foi interpelido sobre essa questão toda de impostos e eu dar ao Senhor, e ele respondeu o quê? Dai a César o que é de César, o que Deus é de Deus. Aquilo que é do Senhor, meu irmão, eu preciso entregar. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 11, Jesus falando aos fariseus: vocês dão o dízimo aí de tudo que então vem do seu trabalho, e vocês fazem isso, mas vocês não se importam com o que é o amor e a justiça. E ele diz: vocês devem dar o dízimo, mas também se importar com, então, o amor e a justiça. Isto é, Jesus reafirmou esta porção que é do Senhor ali. Ele não cancelou isto, ele não falou contra, ele reafirmou, na verdade, aquilo que é do Senhor. Meu irmão, o que é do Senhor que está na sua vida, em termos de tempo, em termos de saúde, em termos das suas habilidades? Certamente tudo é do Senhor, na verdade, mas há aquela porção que nós entregamos especificamente como expressão do nosso culto e gratidão, de tudo que nós temos, inclusive das nossas finanças, daquilo que Deus envia ao nosso caminho. Liberalidade, eu preciso abrir mão daquilo que é do Senhor. Eu fico retendo, eu seguro, eu não consigo, e aquilo não vai, e eu quero, mas parece que grudou, colou.
é preciso abrir mão, liberalidade, renunciar o que é do Senhor. Há 3 coisas com as quais o crente, como cidadão, participa, contribui fora do seu círculo pessoal. Há o imposto. O imposto, todos nós devemos pagar o imposto. Sim, devemos, claro, Jesus disse que sim. Agora, há outros problemas. Devemos batalhar pela redução do imposto, pela aplicação correta. Temos problemas tremendos nessa área. Há impostos absurdos. O uso do dinheiro que se entrega para o imposto não chega onde tem que chegar. Este é um outro problema. Então, como cidadãos, devemos batalhar, podemos batalhar por uma racionalização, um equilíbrio na área de impostos. Se pudermos dar menos, vamos batalhar para que isso aconteça. Há caminhos para essa luta, e eu até me admiro, porque no nosso país todo mundo reclama sobre isso, mas não há nenhum movimento nessa direção. Se os empresários estão no poder, continua a carga tributária que está aí. Se os trabalhadores estão no poder, continua a carga tributária que está aí. Mas todo mundo reclamando que não está correta. Há um esforço necessário e ele é correto para se diminuir o imposto. Quando eu faço minha declaração de imposto de renda, como você faz a sua, nós procuramos as deduções. E vou usar todas que estão ali. E vou tentar diminuir o máximo que dá do ponto de vista legal. Isso é correto. Vou pagar o imposto que é devido. E vou pensar se pode ser diminuído de uma forma racional e lutar por isto. Então o imposto é esta quantia determinada e que eu preciso entregar. Mas também o crente deve se preocupar com a filantropia. Isto é, ajudar o necessitado. Deve estar no meu coração isto, é parte da minha liberalidade. Mas isto, eu vou olhar caso a caso, eu vou fazer conforme eu posso, e vou fazer na medida que eu entender correto, na porcentagem que eu entender ser correto, e daí por diante. Mas há depois o dízimo e a oferta, que não tem nada a ver com ajudar o pobre, o necessitado, não tem nada a ver com participar do bem comum social para que as estruturas funcionem, estejam aí no seu devido lugar. Tem aqui a oferta e o dízimo, que é aquilo que eu coloco no altar do Senhor, não como imposto, não como filantropia, mas como o dobrar-se das minhas finanças diante da glória de Deus, expressando ali uma porção a minha gratidão e a minha dependência do Senhor. É um ato de culto, de adoração. É totalmente diferente de tudo mais. É único. É fato único. E é preciso então que eu renuncie àquilo que é do Senhor e eu coloque sobre o altar do Senhor. A oferta do Senhor eu coloco no altar do Senhor. Renuncie o que é do Senhor. Sabe, a nossa igreja tem tudo, financeiramente falando, que ela precisa para fazer a obra. E fazer mais. Que bom. Sabia disto? A nossa igreja já tem tudo o que ela precisa financeiramente para fazer toda a obra que estamos fazendo e fazer mais ainda. Ela já tem, só falta os crentes entregar. Estão segurando o que é do Senhor. É preciso renunciar o que é do Senhor. 1 Coríntios fala determinar no seu coração. É preciso que eu leve meu coração a esta condição de dizer, isto não é para ficar comigo, isto é para o altar do Senhor. E eu ter então este momento onde eu renuncio o que é do Senhor. Deus me deixa com todo o resto e eu vou usar aquilo tudo conforme a sabedoria de Ele, mas há esta porção da minha expressão, do meu culto, da minha dependência que eu coloco no altar do Senhor. Por que eu não renuncio o que é do Senhor? Por que eu seguro? Ou talvez eu fico praticando com Deus um jogo chamado cabo de guerra. Conhece aquele jogo, aquela brincadeira? Você tem uma corda
De um lado fica um grupo na ponta da corda, na outra ponta da corda fica outro grupo, e os dois puxam e vê quem é que ganha, quem tiver mais força, vai arrastar o outro, não é? E é a gente que todo mês está levando cabo de guerra com Deus. Ele pensa assim, Deus agarra o dinheiro de um lado, ele agarra do outro e fica os dois ali. Vê onde vai arrebentar. E geralmente Deus perde. Renuncia que é do Senhor. Renuncia o que é do Senhor. Entrega. Seja liberal, é do Senhor. Alegria, diz. Deus ama o que dá com alegria, não por constrangimento. Coloque no altar, é do Senhor. Que surja essa alegria no meio da nossa igreja. O que impede de eu renunciar o que é do Senhor? O que fica difícil de sair do meu bolso? Avareza. Como meu tio, marcado pela avareza. Eu tenho meu dinheiro, que é meu, eu que o ganhei, toda aquela prepotência, como se eu fosse autossuficiente. Deus tirar o ar, num segundo eu já caí. É meu, não dou para ninguém, quem quiser que ganhe o seu, não ajudo ninguém, não oferto para a igreja também. Dinheiro está no centro do meu coração. Na verdade é meu grande ídolo. Não abro mão de nada. Avareza. É feio em primeiro lugar. E não é uma virtude do Espírito Santo em nós. O que mais pode impedir? Desconsideração. Não presta atenção. Não leva as coisas do Senhor a sério. Vem mês e passa mês. Não lembrei de nada da igreja, do Senhor e tal. Desconsideração. Trata as coisas do Senhor com leviandade, de qualquer jeito. Vitimação, eu não tenho. Eu sou um coitado. Você tem. Eles têm. Eu não tenho. Essa conversa é muito comum nos nossos ciclos, especialmente entre os homens. Uma conversa feia. O crente se fazendo de vítima. Em autocomiseração. Não é engraçado, é feio. Na verdade, nenhum de nós é vítima. Deus nos resgatou em Cristo Jesus. E no poder dele, todos nós podemos fazer a diferença. Dentro daquilo que Deus nos dá. Desorganização. Por que eu não dou? Sou desorganizado, não tenho um orçamento, não sei quanto entra, quanto sai. Aliás, estou sempre meio devendo, está sempre sobrando mês, faltando dinheiro. Tem sempre prestação, eu não tenho orçamento. Sabe, meu irmão, uma das bênçãos de ser alguém que renuncia que é do Senhor, é que isso traz a sabedoria de Deus. Deus entra nas suas finanças e a partir dali você passa a lidar com sabedoria, um orçamento nasce dessa história. Você passa a viver de forma sábia. Você coloca lá o que é do Senhor primeiro, depois a partir daquilo ali. Então agora é muito temor, você organiza tudo mais. Deus traz organização, ordem, disciplina às suas finanças. E aí é o caminho da prosperidade. Por que ele não entrega, não renuncia do Senhor? Avareza, desconsideração, vitimação, desorganização, talvez, incredulidade. Não vou dar porque senão vai faltar. Eu não creio nesse negócio de entregar ao Senhor. Eu acho que isso não é assim. E eu não cheguei lá ainda. E há uma porção de coisas aí. É preciso resolver. É preciso resolver se você vive na autossuficiência ou se você vive na providência. Você navega neste mundo flutuando na providência do Senhor. Quando você sai de manhã para o seu trabalho e você vai à labuta, você navega descansando na providência do Senhor, ou você navega confiando na sua autossuficiência? Eu faço e aconteço. Renuncio o que é do Senhor. Que o Senhor faça então cada um de nós um ofertante liberal. Cada membro um dizimista. Que Deus nos mova, oferte com liberalidade, renuncie o que é do Senhor, oferte com liberalidade, entregue algo custoso, meu irmão, entregue algo custoso. Lembre-se, dízimo, oferta, é uma expressão de culto, de adoração,
Liberalidade, eu entendo, no termos do dízimo, no que eu leio nas Escrituras e da ofertar, é igual, significa sacrifício. Dar ao Senhor algo que custa. Lembrando daquela frase do rei Davi, quando ele sai para oferecer ao Senhor uma oferta, e ele quer construir um altar, e ele chega então à propriedade de Araúna, um súdito, e ele então diz, olha, eu quero comprar aqui essa propriedade, quero fazer aqui um altar, quero aqui ofertar ao Senhor. Araúna olha o rei, e ele se sente honrado que o rei venha ao lugar dele e diz, olha, o senhor pode usar tudo aqui, é teu, toma, faz o que o senhor quiser aqui. E Davi diz, não vou ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Quanto é? Quero comprar. Ao Senhor nós não ofertamos aquilo que não nos custa. O ato do altar é um ato daquilo que é custoso. Quanto dar? Quanto dar então? Sempre me lembro daquele pastor no Canadá, tinha uma igreja muito missionária, ele anunciou uma oferta especial, não é? Vou levantar, daqui um mês, tal domingo, uma oferta especial. Quero que vocês se preparem. Quero uma expressão generosa para sustentarmos a obra missionária. E foi anunciando, domingo após domingo, domingo após domingo. Chegou o domingo, chegou a hora de levantar a oferta no meio do culto. E ele disse, eu vou recolher essa oferta. Nos Estados Unidos, no Canadá, a prática é diferente. Nós temos aqui a prática de vir e colocar, depositar aqui na frente a nossa oferta. Lá é costume diferente, ter algumas pessoas que passam o gasofilácio, o ofertório, de banco em banco, cadeira em cadeira, vão passando e as pessoas vão colocando. E ele disse, hoje eu vou fazer pessoalmente, enquanto a igreja canta, eu vou passar pela igreja recolhendo. E ele foi. E chegou num determinado cidadão, membro da igreja, que era uma pessoa de grandes e grandes posses, e ele sabia disto. E ele estendeu, então, era uma bandeja para aquela pessoa colocar a oferta dele. E a pessoa olhou para um lado, olhou para o outro, enfiou a mão no bolso, tirou alguma coisa que encontrou e colocou ali na bandeja. Não havia prestado atenção na campanha da igreja, no desafio que o pastor levantou, não se preparou, não designou o valor que deveria designar. O que achou no bolso quando se viu ali naquela situação, quando o pastor estendeu para ele a bandeja da oferta, apanhou o que tinha no bolso, uma sobrinha e colocou. O pastor olhou para aquilo, tomou o que ele colocou, devolveu para ele e disse, Deus não precisa de esmola. E as pessoas em volta perceberam o quadro. Ficou complicado o negócio. Aquele pastor era diferente de mim. Quando o cidadão, importante na sua imponência, percebeu aquilo, procurou no bolso e achou o talão de cheque, rapidamente preencheu um cheque vultuoso, destacou o cheque, o pastor já estava 2 fileiras na frente, correu atrás e colocou o cheque na bandeja, uma quantia tremenda. Todo vermelho, com cara de irritado. O pastor olhou para ele, aquela expressão, olhou para aquele cheque, naquele valor, tomou o cheque e disse, Deus não precisa de desaforo também. Quanto dar, meu irmão? Quanto dar? Nem esmola, nem desaforo, mas algo que nasce do meu coração, que me é custoso, que é uma expressão adequada e sincera de algo que representa o que Deus é para a minha vida. Não é de qualquer jeito, não é com desaforo, não é com esmola, mas o que é Deus na minha vida e o que eu quero ofertar. A Bíblia fala do dízimo, e muitos argumentam, olha, isso é uma questão da lei. É verdade, a lei falava do dízimo e virou um legalismo ali, Jesus mesmo, já lemos aqui como virou um problema ali. Eu dou o dízimo, está tudo em ordem, mas depois não tinha amor, não tinha justiça, se entendeu totalmente errado, aquilo que era feito por compulsão de uma lei. Aliás, deixe-me dizer o seguinte, que o povo de Deus no Velho Testamento não era só o dízimo 10%. Quando você olha tudo o que eles davam, chegava a 30%.
Há muitas outras ofertas que eles tinham que dar, está bem? Então, não é dízimo, é da lei, é muito mais, se for olhar a lei. 30% somava tudo que eles davam, porque entrava também, por exemplo, as ofertas voluntárias, e as primícias, e outras coisas mais. Mas, Jesus não falou contra o dízimo, não eliminou. Há até esse momento quando ele indica que ele diz que deve se fazer, praticar. Lemos aqui hoje, em Lucas, capítulo 11. Mas não há grandes discursos de Jesus dizendo, vocês devem dar o dízimo. Os apóstolos também não se dedicaram a ensinar o dízimo, os 10%. Mas vamos encontrar que o dízimo já foi praticado antes da lei, antes de ser um mandamento. Lá em Gênesis, Abraão deu o dízimo. Nós lemos sobre Jacó, Jacó deu o dízimo. Quando se diz que o dízimo é da lei, então ficamos pensando entre lei e graça, lei versus graça. O que é que nós encontramos na vida, na graça de Deus em Cristo por nós, nessa nova vida que Cristo nos dá? Certamente não encontramos uma proposta de um legalismo como se viveu debaixo da lei no Velho Testamento. E nenhum de nós deveria ofertar o Senhor com essa motivação, ou por essa razão. Mas o que nós encontramos na graça é que nós devemos, diz Jesus, exceder ao que esses religiosos no legalismo da lei faziam. Jesus vai dizer que se a lei dizia não devemos matar, na graça devemos nos preocupar não somente em não matar, mas também não ter o ódio, não desprezar o próximo. Isto é, na graça nós haveremos de fazer mais e melhor, e não menos, como alguns gostariam, quando se argumenta, olha, o dízimo é da lei. O que é que está embutido nessa colocação? O que é que está embutido? Quando alguém levanta essa tese, o dízimo é coisa da lei, nós estamos na graça, está querendo se dizer o seguinte, nós podemos dar pouquinho, nós podemos dar esmolinha. É interessante que não estamos na lei, o dízimo é da lei, nós estamos na graça, nunca se manifesta quando nós vamos fazer mais. Alguma coisa está errada no raciocínio. E nós encontramos realmente que Jesus não deu ênfase nisso, os apóstolos também, mas quando nós vemos os crentes contribuindo no Novo Testamento, nós vemos momentos de grande liberalidade. Quanto dar? Nem a esmola, nem o desaforo. Deixe-me dizer que para a minha vida, e olhando a palavra de Deus, eu entendo que há uma sabedoria nos 10%. Se eu vou entregar algo custoso regularmente, eu entendo que os 10%, o dízimo está na Bíblia não de uma forma arbitrária. Há uma sabedoria de Deus nesse número. Assim eu entendo. E eu entendo que a Bíblia então nos indica esse caminho. Quando eu dou 10% ou regularmente, eu estou dando algo que tem uma expressão, que podemos chamar de algo que é significativo, algo que tem um valor custoso, tem uma expressão que representa aquilo que eu penso de Deus, minha dependência dEle. Não de forma legalista. Eu dou os 10%. Eu sou mais do que justo. Mas há uma sabedoria aí. Quando o meu amigo faz um aniversário, eu compro uma lembrancinha para ele, você também, não é? E há aquela conversinha muito comum, que quando nós damos o presente, a lembrancinha, qual é? Olha, um presentinho, porque o que importa é a lembrança. Você sabe que isso significa muito mais para mim do que o presentinho. Meu irmão, minha irmã, no altar do Senhor não se coloca presentinho. Podemos, sim, na amizade, como só um símbolo de lembrança, cabe lá, mas no altar do Senhor não. Isso aqui é culto e adoração. Deve ser algo que me custe, algo que eu dou com alegria, do que é precioso para mim. É o meu Deus.
E meu irmão, nada de continhas. De vez em quando eu sou interpelado sobre continhas. É o líquido, é o bruto. Meu irmão, eu não respondo essas perguntas. Vai para casa, meu irmão. Trata com Deus isto. Eu não vou entrar nisto. Você está aí fazendo conta que Deus vai levar mais isso, você vai ficar numa pior, então vê o que tira, como se fosse imposto de renda. Tem mais alguma dedução aí? Legal? Eu aplicar? Meu irmão, se eu for à presença de Deus com essa atitude, eu não preciso não ofertar, cair de joelho, meditar muito tempo, orar, examinar meu coração antes de fazer qualquer coisa. Quem semeia com fartura, diz o apóstolo Paulo. E esta igreja seja a igreja que semeia com fartura, amém? Podemos dar o dízimo, uma expressão melhor, maior também, vamos dar ao Senhor. Deixe-me dizer mais. A Bíblia diz que nós devemos interessar, nós devemos cuidar também, ajudar a cuidar aquele que está abaixo de nós, aquele que é necessitado. A Bíblia fala muito, por exemplo, do órfão e da viúva. O crente, além de ser um ofertante liberal, e dar então aquilo que é custoso, deve também separar alguma coisa para auxiliar alguém que está abaixo dele. E todos nós estamos acima de alguém aqui. Há alguém que deveria ser alvo da nosso cuidado e atenção regularmente também. A esmola que se dá na esquina, não é isso que eu estou falando. Pessoas que estão nessa condição de andarilhos, esmoleiros, podemos atender ali no momento com o alimento, quem sabe até alguma roupa, mas dinheiro na mão deles nós sabemos que é problemático, vamos estar apenas sustentando um estilo de vida, uma forma que é problemático e talvez vai ser usado aquele dinheiro até para aquilo que não deve, e até a própria cidade indica que devemos encaminhar essas pessoas para a assistência social, porque todo mundo sabe do problema que é isto. E tirar alguns trocadinhos do bolso no momento, porque alguém olhou com aquela cara chorosa, isto não é realmente fazer a filantropia cristã. Filantropia cristã eu acho que deve ser algo programado na minha vida. E algo que significa alguma coisa bem encaminhada. Por exemplo, nossa igreja ajuda pelo menos 2 instituições que atendem a infância. Em alguma medida pequena, mas fazemos isso como igreja. Nós temos uma instituição na cidade. Hoje a presidente é membro da nossa igreja. E alguns membros da nossa igreja na diretoria. Não é uma instituição evangélica, mas está debaixo dessa liderança atualmente. Nós temos também o que é conhecido como Lar Batista de Crianças. Instituição em Mogi, de crianças, movida pelas igrejas batistas. As instituições estão ali olhando dia a dia, de forma organizada, programada, por essas crianças carentes. Um bom lugar para se colocar algo. E há outros, onde nós sabemos que um trabalho adequado está sendo feito, o dinheiro não vai sustentar vício, nem estilo de vida desorganizado. E deixe-me dizer isto. Nossa igreja tem potencialmente mais de 200 pessoas que podem contribuir. Pessoas que trabalham, têm renda. Que poderiam então ofertar ao Senhor. E também poderiam facilmente, na média, estou falando na média, facilmente, sem nenhuma dor, todo mês, designar R$50 para uma instituição dessa, por exemplo. Estou colocando bem por baixo, meus irmãos. Mas nem todos vão fazer. Eu disse que temos mais de 200, quase 300 ofertantes em potencial. Vamos dizer que 100 da nossa igreja entre por esse caminho, essa grandeza. Além de ofertar ao Senhor, designe mensalmente R$50 para uma instituição, por exemplo, da cidade aqui. Então, 100 pessoas, R$50 da nossa igreja. Por mês, nossa igreja estará ajudando crianças carentes com 5.000. Passado um ano, nossa igreja terá dado para a instituição, por exemplo, aqui na cidade, quanto? 60.000. Eu acho que 60.000 ajuda um pouquinho lá.
um esforço mínimo. Você pode descobrir a conta da instituição, depositar. Se você quiser, pode ofertar pela igreja, quando você coloca o seu dízimo, depois embaixo R$50, colocar o nome, a igreja não fica com um centavo desse que você coloca ali para tal instituição, vai direto, a igreja transfere. Meu irmão, precisamos mover nossas finanças para um outro entendimento, com Deus. Com Deus. Precisamos ofertar ao Senhor, esticar isso um pouco além. Mas se eu fizer isso, eu vou comer uma pizza menos no mês. Como uma pizza menos, meu irmão? Entregue a alguém. Participei de uma igreja que tinha um dia por ano, um dia de jejum. E além de orar naquele dia de forma específica, eles combinavam que todo o dinheiro das refeições daquele dia que eles não iam ter, deveria ser dado para ajudar uma instituição cristã de filantropia. Faz bem uma pizza menos e abençoar alguém mais. Que Deus nos mova, meu irmão. Nós precisamos ir além. Oferte com liberalidade. Que a nossa igreja seja uma igreja liberal. Oferte com liberalidade. Contribua sobre cada renda. Liberalidade quer dizer, significa sempre. Este mês eu ofertei. E agora eu vou escapar mais uns 6 meses. Isso não é ser liberal. Liberal é aquele que oferta sempre, sempre, sempre. Toda vez que há um acréscimo na minha vida, veio algo a mais que eu não tinha, eu oferto sobre aquilo. Isso é ser liberal. Há aqueles de nós que trabalham com salário, outros trabalham com comissão, outros com lucro. O que é que está crescendo a minha vida? O que é que eu não tinha que agora chegou? E precisamos entender que nós ofertamos ao Senhor da nossa renda e não do nosso lucro. Há crentes esperando o lucro para poder começar a ofertar sobre o lucro. E quando eu estou dizendo lucro, não é empresário, estou dizendo lucro na vida de todos nós, na vida particular. O dia que eu tiver dinheiro e fizer tudo aquilo que eu quero e aí sobrar lucro, aí eu vou ofertar daquilo. Não, nós temos que dar da nossa renda. Meu irmão, você comeu esse mês? Você teve uma casa para morar nesse mês? Este valor todo deveria ter sido alvo da sua oferta, seu dízimo. Contribuindo sobre cada renda. Liberalidade é sempre sobre cada acréscimo. Não é sobre lucro, não é sobre superávit. Não sobrou. O dia que sobrar, o que sobrar do Senhor. Isto não é ser liberal. Contribua com liberalidade, oferte com liberalidade. Contribua sobre cada renda. A minha esposa tem o cuidado de registrar bem as coisas. E, um tempo atrás, ela desenterrou talões de cheque do nosso início de vida de casamento. E ela apontou para mim, veja como é que era a nossa vida naquela ocasião. Nós casamos, estávamos terminando os nossos cursos da época, e nós dois tínhamos empregos de estudante. E ajuntávamos os trocados ali e fazíamos o orçamento da casa. Casalzinho novo. E ela me apontou como nós dávamos o dízimo naquela ocasião. E ela apontou também como que no nosso orçamento ali, naquela época, nós colocamos 20% na poupança. Mas como vocês faziam isso? É muito simples, meu irmão. Eu pegava os 70% e fazia o orçamento. Eu não fazia orçamento, depois ia ver se dava para pôr 20% na poupança, depois 10%. Não. Eu dava o do Senhor, separava da poupança, e depois eu fazia meu orçamento. A matemática é simples. Porque, particularmente em relação ao dízimo, nós confiamos que Deus ia cuidar de nós. Tenho meu testemunho de vida aqui para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Sei que muitos poderiam se levantar aqui nesta noite e também dar um testemunho semelhante, porque eu já ouvi. Quando eu comecei minha vida profissional, aos 15 anos de idade, 14 para 15, comecei ali com dízimo. E foi assim, casamos, minha esposa tinha o mesmo princípio, continuou. E meu irmão,
Estou nessa miséria hoje porque dei todo esse dízimo, todos esses anos. Meu Deus é fiel. Eu vivo na providência. Eu não vivo na autossuficiência. A palavra me chama para isto. E a palavra diz que eu posso andar assim. Eu não confio em político e governo. Nunca confiei. Nestes anos que eu atravessei nesse país, meu irmão, já passei por tudo. Falei hoje de manhã. Já passei por cruzeiro, não sei se teve cruzeiro novo, depois teve cruzado, e cruzado novo, e teve BTN, OTN, e veio real, disse que era real, agora já não é mais tão real assim. Quem cuida de mim é o Senhor. Se eu fosse esperar político cuidar de mim, coitado de mim. Faço a minha luta e confio no Senhor. Contribua sobre cada renda, meu irmão. Graças a Deus por tantos irmãos aqui que têm essa experiência e são fiéis. Graças a Deus pelos irmãos fiéis aqui. Obrigado a você que tem sido fiel, é fiel, você é uma inspiração para mim. Que Deus o conserve assim. Que você nunca desanime. A mão do Senhor está com você. E você possa continuar sendo fiel sempre. Todas as vezes que a igreja se encontra, há todos os recursos para cultuarmos ao Senhor. Obrigado pela sua fidelidade. Pessoas que contribuem sobre cada renda. Seja empregado, empresário, autônomo, contribuímos para o Senhor. E o 13º salário, como é que fica? Alguns são autônomos. Então, não tem este grande privilégio do 13º salário. Outros são empresários, também não têm. Mas aqueles que são empregados debaixo do regime aí de registro, têm esse direito legal e recebem isto. Talvez você diga, eu não me encaixo aí, eu não tenho 13º. Quando chega dezembro, não há nenhum acréscimo na minha movimentação financeira, nada. Deus sabe disso, meu irmão, tenha paz. Mas será que não tem nenhum movimento diferente lá? Dá uma olhada. Mas, vamos dizer, eu não tenho nenhuma pesquisa aqui precisa, estou apenas fazendo aqui um número aleatório. Vamos dizer que 30% da nossa igreja se encaixe nesta faixa aí, que não tem direito ao 13º. São autônomos, representantes comerciais, empresários, donos de empresa, etc. Profissionais liberais. E eles não têm nenhum acréscimo quando chega dezembro. Nada muda no seu movimento, no seu trabalho. Nós temos 70% de membros que recebem o 13º. Quando chega dezembro, ou quando chegar dezembro, o que é que teria que acontecer? O que é que teria que acontecer? Nós teríamos, no mínimo, 70% a mais no altar do Senhor. Mas não acontece. Há algum acréscimo? Há alguns que entendem, sim. São fiéis? Sim. Graças a Deus por eles. Mas não acontece isso. Meu irmão, ser liberal, ofertar liberalmente, é contribuir sobre cada renda, não é o ato de uma vez. Uma vez, em alguns momentos, apenas seletivamente, não é ser liberal. Por isso que a Bíblia indica ter alegria em ofertar. Ter alegria em ofertar. Deus me deu. Oferte com liberalidade, meu irmão. Oferte com liberalidade. Nós tivemos recentemente a visita de 15 pessoas, mais ou menos, de uma cidade lá no Texas, uma pequenina cidade, há uma igreja batista lá. E eles entraram em contato conosco já há alguns anos atrás, e eles temos aí um trabalho às vezes em conjunto, e eles voltaram aqui, eu creio que é a 3ª vez este ano. E eles ficaram aqui 2 semanas, 1 semana e meia, visitaram muitas instituições, levando um testemunho da palavra, fizeram alguns trabalhos, trabalharam com as mãos, inclusive, por exemplo, lá na nossa missão em Pinhalzinho, construíram 3 salas.
Mas pagaram todas as despesas, deram a mão de obra e compraram o material. E mais, deixaram uma oferta para os irmãos de Pinhalzinho, naquela missão, naquele prédio, mudar a porta de aço para pôr toda uma frente de vidro. Estiveram na nossa missão na Vila Bianchi. Deixaram oferta ali para a reforma de todos os banheiros e a mudança do sistema de som. Deixaram uma oferta na Igreja Batista Boas Novas do Parque dos Estados, aqui em Bragança, para a reforma da cozinha, dos banheiros, etc. Enfim, por volta de uns 60 mil. Além da despesa da viagem, da estadia deles, não custaram a nós um centavo. Como é que eles fizeram isso? A igreja deles, além de praticarem a oferta regular, o dízimo, eles praticam a liberalidade porque eles também têm ofertas especiais acima disso. Em dezembro, eles têm uma oferta especial para missões. E os irmãos de lá, além da renda de todo mês, quando chega dezembro, há algo mais, ofertam para missões, uma oferta a mais. Liberalidade, não legalismo. E por isso, eles vieram aqui abençoar as missões que nós temos. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja liberal. Nós possamos ofertar generosamente, sabendo que é para o Senhor, não por compulsão, mas conforme propôs no seu coração diante de Deus. Vamos orar nesse instante. Vamos à presença do Senhor.